As listas são estruturas de dados muito úteis em Python. Usamos bastante, por sinal, em análise de dados, em ciência de dados. Mas as listas também têm suas limitações. E para superar algumas dessas limitações, podemos usar dicionários. Vamos agora para a parte 5 deste capítulo. Vamos então começar com a versão da linguagem Python utilizada. E aqui eu vou criar uma lista primeiro, ok? Como eu sei que é uma lista, abre e fecha colchetes, não é isso? Observe a lista que interessante, hein? Eu tenho uma string e um número, string, número e assim por diante. Eu gostaria de criar uma espécie de catálogo com a idade de estudantes. Aí eu usei uma lista. Veja que ao imprimir a lista, inclusive vou até colocar aqui para você, para mostrar que realmente é uma lista. Então vamos usar type, perfeito. Só que essa lista, ela tem um pequeno problema, não é? Imagine que eu queira buscar os estudantes que têm 25 anos. Ou então eu queira buscar na lista a idade específica do Ronaldo. Como eu garanto que 26 é a idade do Ronaldo? Veja, não tem nada na lista que deixe isso claro. Aí você vai dizer, não, instrutor, peraí, o número 26 vem depois do Ronaldo. Sim, mas e o que isso quer dizer? Pode ser um número aleatório, pode ser o número da Janaína, aquele número 25 no final, pode estar faltando depois um próximo item de outro estudante. A lista, ela não amarra um elemento ao outro. Os elementos da lista são independentes. Ou seja, se alguém usar uma lista para criar um catálogo como esse, não há garantia alguma que eu vou conseguir pesquisar a idade do Pedro ou todo mundo que tem idade 22 e assim por diante. A lista não é a estrutura ideal para isso. Mas eu tenho uma opção. Chama-se dicionário. Está aqui, ó. Primeiro, veja que o dicionário abre e fecha o quê? Chaves. Então isso já indica ao interpretador da linguagem Python que é uma outra estrutura de dados. E dentro de um dicionário, eu coloco pares de chave e valor. Esses pares são separados por vírgula. Então veja, isso aqui é um elemento. Esse elemento é um par. Eu tenho a chave antes dos dois pontos e o valor depois. Vírgula, outro par. Vírgula, outro par e assim por diante. O que eu fiz aqui? Agora eu estou conseguindo associar o nome do estudante à sua idade. Agora sim eu posso criar o meu catálogo, por exemplo, com as idades dos estudantes. Essa seria a estrutura de dados ideal para esse cenário que eu acabei de descrever como exemplo. Vamos criar nosso dicionário, vamos imprimi-lo. Eu vou mostrar aqui para você, inclusive, o type. Então, traz para cá o type, coloca students dict e lá está. Veja que é um dicionário. Ou seja, cada par agora é, na verdade, um elemento com associação. De um lado eu tenho a chave, antes dos dois pontos, do outro eu tenho o valor para aquela chave. Agora eu posso fazer pesquisas como essa aqui, por exemplo. Por gentileza, retorne a idade do Pedro. Executa e lá está. Perfeito. Se eu tentar fazer isso com uma lista, primeiro, eu não tenho como garantir que o número 24 é a idade do Pedro. Não é só porque eu coloquei um do lado do outro aqui que eu tenho como garantir, não é? E se por acaso 25 for a idade do Pedro, 22 a idade do Ronaldo, e eu apenas embaralhei os dados? Na lista, os elementos são independentes. Se eu quiser a dependência entre os elementos, aí eu uso o dicionário. O que me permite, por exemplo, buscar um valor associado a uma chave. Então eu peço, por gentileza, a chave, que nesse caso é Pedro, pode ser qualquer coisa a chave, não é? E o que pode ser a chave? A chave pode ser um valor inteiro, pode ser um valor decimal, pode ser uma string. Nesse caso é uma string, inclusive, não é? Pedro. E aí ele busca o valor associado à chave. Veja que agora eu vou adicionar um elemento ao dicionário. O estudante Marcelo faz parte do meu dicionário? Não. Eu então vou criar nesse momento e aí entra outra característica da linguagem Python, ok? Existe a chave Marcelo no meu dicionário? Não. Como eu estou atribuindo um valor a essa nova chave, a linguagem Python vai criar a chave, associando o respectivo valor. Ela faz isso em tempo de execução, exatamente como eu vou mostrar agora para você. Vou buscar a idade do Marcelo e lá está. Vamos imprimir, inclusive, aqui,
para que você veja o dicionário completo. Acrescenta mais uma célula e pronto. O Marcelo agora faz parte do dicionário. Então você cria o dicionário, depois você acrescenta novas chaves, atribuindo os respectivos valores. E vai aumentando, não é, o tamanho do seu dicionário. Não gostou dos valores do dicionário? Está errado, você quer limpar e começar de novo. Chama o método clear. Clear é limpar, não é? Então chama o método clear, executa, imprime, pronto. O dicionário agora está vazio. É uma variável em Python, está na memória do computador, só que não tem elementos. Por conta disso, eu poderia, por exemplo, deletar exatamente o meu dicionário, usando a palavra reservada del, de delete. Pronto, não existe mais o objeto na memória. Se eu tentar imprimir agora, olha o que vai acontecer, mensagem de erro. Vamos ler a mensagem. O nome estudantes dict não está definido, porque eu acabei de deletar da memória. Vou então criar agora um novo dicionário chamado estudantes. Vou imprimir na tela. Vou usar o método built-in len. Para que serve? Para verificar o comprimento, não é? Agora uma pergunta interessante. Eu já tinha mostrado esse método len com a lista. Com o dicionário que eu acabei de criar, qual é o tamanho desse dicionário? A função len, não é? O método len, vai retornar o tamanho. Mas qual é o tamanho? 4 ou 8? Boa pergunta, não? Pois bem, conforme eu já expliquei por sinal, cada par é um elemento do dicionário. Então o tamanho é 4. Por que é 4? Porque eu tenho 4 pares. Cada par é um elemento. E aí no par eu tenho chave e valor. Tudo bem? Outra estrutura de dados agora em Python. Por conta disso, por ser um dicionário, eu posso agora usar outros métodos e atributos. Por exemplo, eu posso retornar somente as chaves, posso retornar somente os valores e posso retornar os itens, que são os elementos. Como são 4 itens, por isso que o tamanho aqui em cima foi 4. Vou agora criar um outro dicionário. Então veja que eu tenho 3 pares de chave e valor, crio o dicionário e vou fazer um update. Olha só que legal, hein? Vou pegar o primeiro dicionário, que se chama estudantes, e vou atualizá-lo com o segundo dicionário que eu acabei de criar. Então eu vou aumentar o tamanho do primeiro dicionário. Executa, imprime na tela e aí está para você. Posso ainda criar um dicionário vazio, assim como eu fiz, por exemplo, com a lista. Crio o dicionário, está completamente vazio. Vou agora acrescentando itens. O que é um item no dicionário? É um par de chave e valor. Então eu vou criar um item com essa chave com o valor 2. Executa, imprime e aí está. Vou pegar agora no meu dicionário, dic1, né? E vou criar a chave 10. E vou atribuir o valor 5. E aí começa a ficar mais divertido ainda. Observe o dicionário dic1. Eu tenho nesse dicionário um elemento, um item, onde a chave é uma string. O outro item, o outro par, a chave é um número. E a linguagem Python permite isso. Tome muito cuidado quando usar isso aqui no seu dia a dia. Saiba exatamente o que você está fazendo, não é? Eu não recomendo muito fazer isso aqui. Não acho que seja algo razoável, porque o ideal é você tentar usar elementos que sejam do mesmo tipo tanto quanto possível, para evitar depois problemas, bugs, resultados inesperados. Mas a linguagem Python aceita, então tome cuidado. Vou acrescentar agora mais um par, mais um item. E agora vai ficar ainda mais interessante. A chave será um número float e o item será uma string. Executa e olha só que legal. Isso aqui eu estou mostrando para que você saiba que é possível. Não é algo que eu recomendo, a menos que seja algo que você precise. É isso aqui que você quer mesmo? 3 pares, onde você tem chave como string, como número inteiro, como decimal. É isso que você precisa? Talvez você precise. Eu não conheço todas as necessidades da Terra, não é? Cada pessoa precisa de algo diferente. Na grande maioria das vezes, o ideal mesmo é você trabalhar com chave do mesmo tipo de dado. E aí os valores podem até ser diferentes, ok, mas a chave, pelo menos, o ideal é que seja do mesmo tipo. Mas Python aceita qualquer coisa praticamente. Vamos criar mais um elemento. Agora vai ficar ainda mais legal. Observe, hein? Vou criar a chave teste com o valor 5. Imprimir, pronto, lá está para você. Vou criar agora um dicionário vazio, dict1. Nesse dicionário eu vou fazer isso aqui, ó.
Vou criar a chave teste e o valor 10. Depois eu vou criar a chave key e o valor teste. E aí vai ficar assim, ó. Vamos imprimir. Pare por alguns instantes e analise o que eu acabei de fazer. Eu estou usando a palavra teste, ora como chave, ora como valor. Para a linguagem Python, são coisas diferentes, hein? Aqui, nesse primeiro item, nesse primeiro par, teste é uma chave, que tem um comportamento dentro do dicionário. Aqui, nesse outro par, teste é um valor, que tem um outro comportamento. Isso aqui é algo também que eu não recomendo, ok? Evite isso tanto quanto possível. Eu estou mostrando porque você vai se deparar eventualmente com isso, ou essa necessidade, ou vai tentar fazer, e aí eu estou passando para você a minha recomendação. Embora seja possível, provavelmente não é o ideal. Não é porque você pode que você deve, não é isso? Pois bem. Na sequência, eu vou criar um outro dicionário, vazio. Vou então acrescentar a chave 1, a chave 2 e a chave 3. E vou imprimir o dicionário. Perfeito. Eu então, na sequência, vou extrair cada um dos valores das 3 chaves e colocar em 3 variáveis. Então eu vou pedir, interpretador da linguagem Python, por gentileza, vá no dicionário 2, no dict 2, busque o valor que está associado a key 1, que é a chave 1. Coloque na variável A. Faça isso para também a chave 2 e para a chave 3. E imprima as 3 variáveis, que são os 3 valores. Aprendeu mais uma? Dicionário de dados. Veja que as estruturas de dados vão ficando um pouco mais complexas, não é? E olha que essas aqui são as estruturas mais fáceis em Python, ok? Não tem nada mais fácil que isso em Python. São as estruturas de dados mais básicas. Daqui em diante é só coisa um pouco mais complexa à medida que você precisa, claro, de estruturas para poder suportar diferentes operações. No próximo vídeo nós continuamos. Até lá.